Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. O Senhor ressurgiu. Aleluia. Rezemos hoje pelas seguintes intenções. Pela alma de Davi Silva Gomes, Zélia de Fátima Esteves, Orlando Esteves, Ilta Pinheiro, Sebastião Alvarenga, Maria Divina Soares, Geison Miguel Nascimento, Solange Fernandes de Sá, Antônio Gonçalves de Melo, Manuelina Rodrigues Baqué, 19 anos de falecimento, Francisco da Costa Baqué, Roberto da Costa Baqué, Moacir Ferreira Naves, Gabriel Alves de Andrade, João Alves da Silva, Geraldo Reis da Silva, Carlos da Silva, falecido hoje, Jorge Pedro Firmino, Adriana Maria da Costa, Alaide Cândida de Jesus, Alberico Alves da Costa, Maria Pereira de Abreu, Maria Salviano, José de Lucas, Leopoldina, Manuel Sebastião Barbosa, América de Melo Naves Barbosa, Davi Sebastião Barbosa, Laila Crescêncio da Silva, Francisco Crescêncio da Silva, Lázaro Oliveira, por todas as almas, João Lourdes de Melo, Aparecida Ferreira de Melo, Geralda Naves de Melo, José Ferreira de Melo, Cibele Freire de Melo, Angélica Aparecida Rodrigues, Murilo Rodrigues Freire, Domingos Antônio dos Santos, Maria Aparecida dos Santos, Patrocínia Pimentel Ribeiro, Joana Dark Matar, Pedro Francisco Dutra, Adriano da Silva, Marli das Graças, Tatiane Silva, pelo 7º dia de falecimento de Antônio Gonçalves de Melo. Pela saúde de Francisca Nadir Alvarenga, Rosa Melo Santos. Em ação de graças pelo aniversário de Maria Luísa Silvestre, Márcio Otávio Freire, Shirley Costa, Lília Antônia, Gabriel Alves, Mateus Ferreira Baliza de Melo, Fernanda de Sá Santos, Valesca Vitória, Mateus da Silva, Estefânia de Abreu. Pelos aniversariantes dizimistas do mês de abril: Antônia Pimenta Rodrigues, Ari Sebastião da Silva, Sebastião Clenilson Carvalho, Juliana das Dores Mendes, Leandra Leopoldino Santos, Maria Aparecida Riel, Dilza da Cruz Oliveira, Lília Antônia Salviano, Edmilson Donizete Costa, Rosemary Máximo Silva, Maria Aparecida Pimenta, Maria Aparecida de Andrade, Maria José Ferreira da Mata, Nazaré Rodrigues Correia, Francisco Barros, Antônio Hermínio Arriel, Geuciene Esteves Botelho, Fábio Rodrigues da Silva, Tânia Pereira Freire Alvarenga, Lara Isabela Aparecida Eustáquio, Maria José Alvarenga Naves, Margarida das Graças Ferreira, Leandro Vitor Alvarenga, Cláudia das Dores Melo Costa, Edilson Carlos Alvarenga, Cátia Rodrigues Pereira, Sebastião Mariano, Claudineia Imaculada Salviano, Bruna Aparecida Ferreira, Maria Aparecida da Costa, Paulo Henrique Rodrigues, Rosenilda Ferreira Carvalho, Vaneide Aparecida dos Santos Amaral, Terezinha Ferreira Naves, Rosa Betânia da Costa, Vander Carlos Naves, Valdir Bittencourt Silva Neto, Marden Chanter Ribeiro, Marlenson Ribeiro Carvalho, Diogo Messias Naves Rodrigues, Marcileide Fátima Esteves Bernardes,
Lucas Pereira Barbosa, Antônio Ferreira Mendes, Marcos Antônio de Oliveira, Darcy Alvarenga Rodrigues, Dilza Mendes Oliveira, Eustáquio Alves, Tiago Ferreira de Melo, Ari Pereira da Costa, Maria José Alvarenga da Costa, Sebastiana Pinheiro da Costa, Jéssica Aline Ferreira Adilson, Natalícia Aparecida Pimenta, Maria Helena da Costa Santos, Gabriel Pinheiro de Carvalho, Miguel Henrique Ribeiro Costa, Antônio Carlos Deck Caetano, Licimar Rodrigues da Costa. Irmãos e irmãs, com alegria acolhemos a todos para celebrarmos a ressurreição do Senhor. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte é a razão de júbilo e esperança, pois em sua Páscoa brotou a vida feliz e sem fim para toda a humanidade. Eis o dia santo que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos todos e nesta solene Eucaristia demos graças ao Pai, que em seu Filho ressuscitado nos concede a vida eterna. De pé, cantemos. Sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renascer. Se preferindo nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que na água e no Espírito, na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito, enviais o vosso Espírito para
vosso corpo e do vosso sangue. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Piedade de nós. Cantemos para a aspersão. Eu vi, foi água maná do lado direito do templo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que foram salvos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque Ele é bom e sem fim seu amor. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Ao Pai a glória e ao ressuscitado, e seja o divino pra sempre louvado. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade. Senhor, eu vos peço, ouvi, escutai-me. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Eu vi, foi água maná do lado direito do templo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que foram salvos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque Ele é bom e sem fim seu amor. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Cantemos louvando ao Senhor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus.
vosso nome, com vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Oremos. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abriste as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Se os céus exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Alegrem-se os céus, exulte a terra, ressuscitou Jesus Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, e começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez, na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu, juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor.
Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Os louvores.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro:
Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Nessa mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Neste domingo da Páscoa, a liturgia traz um relato do Evangelho que é uma verdadeira pérola. Uma pérola no Evangelho de Lucas. Somente em Lucas relata essa passagem. Os discípulos de Emaús. Não a encontramos em outro lugar. Porque é uma pérola. Porque neste Evangelho nós encontramos uma explicação da celebração da Santa Missa. Temos neste Evangelho a própria estrutura do que nós celebramos todos os domingos. Todos os domingos. E o Evangelho já começa dizendo: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, naquele mesmo dia, o domingo da Páscoa, o primeiro da semana. Qual é o primeiro da semana? Primeiro dia da semana? É o domingo. Todos os domingos nós nos reunimos aqui para ouvir Jesus Cristo, para participar da sua mesa, todos os domingos. É o primeiro da semana, é uma nova criação. O Evangelho sempre ressalta o primeiro dia da semana. Nós nos reunimos no domingo porque nós estamos participando da nova criação. Não é mais o sétimo. O sétimo já diz respeito da antiga criação. Como nós ouvimos o relato, né? O relato da criação no Gênesis, Deus criou em 6 dias. O sétimo descansou. É a antiga criação. No primeiro dia, faça-se a luz. Faça-se a luz. E aqui nós estamos no primeiro dia que a luz é o próprio Cristo para nós. Damos início, nós participamos da nova criação, não da antiga criação. É por isso que nós nos reunimos no domingo. No domingo nós saímos da nossa casa e viemos à igreja, vamos à igreja. E assim no primeiro dia, 2 discípulos de Jesus saem de Jerusalém. Vai para um lugar desconhecido chamado Emaús, porque ele sai de Jerusalém. É o lugar dos acontecimentos, dos grandes acontecimentos da última semana. Principalmente esses discípulos que largaram tudo, apostaram tudo em Jesus. Eles vão dizer: esperávamos que ele iria libertar Israel.
Mas, quer dizer, eles apostaram tudo, deu em nada, porque ele morreu numa cruz, um grande fracasso. E assim eles caminharam, estavam caminhando, desanimados, tristes, depressivos, muito depressivos. Com certeza eles estavam se culpando, como nós fomos tolos em abrir mão das nossas coisas lá na Galileia e seguir este homem para dar em nada. Em nada. Eles estavam se culpando. E assim estavam no caminho, caminhando. Jesus se aproxima como um peregrino, um estrangeiro, e começa a caminhar com eles. E eles não o conhecem, porque no Evangelho descreve que eles estão como que cegos. Em certas traduções traz o seguinte, que seus olhos estão escamados, cheios de escamas. Eles não conseguiram reconhecer Jesus caminhando com eles, porque eles estavam mergulhados na frustração, na decepção. Assim podemos talvez sair da nossa casa para vir na igreja empurrados, sem vontade, tristes pelos acontecimentos que nós vivenciamos na semana de trabalho, nas relações, na vida de comunidade, as obrigações que nós devemos cumprir durante a semana. Aí chega no domingo, a gente tem que sair de casa desanimado, vir para a igreja. E Jesus nos pergunta, o que aconteceu? Por que vocês estão assim, conversando? O que aconteceu com vocês? O que foi? A primeira atitude deste homem peregrino estrangeiro que é Jesus é nos escutar. Ele se faz de desconhecido, de ignorante, de estar alheio à realidade, para podermos nos escutar. Ele abre mão do conhecimento para abrir a possibilidade de nos escutar. Olha que coisa interessante. Ele faz de desentendido para nos escutar. Ele não se faz como um conhecedor. Ah, vocês estão assim, por isso, aconteceu isso, aquilo. Não, ele faz de desentendido, para nos ver como nós organizamos as palavras, como nós estamos sofrendo pelos acontecimentos da vida. Ele nos escuta. O que foi? Assim Jesus dirige para os discípulos. Aí Jesus percebe que eles estão frustrados, quer dizer, abriram tudo, postaram tudo em Jesus para terminar numa cruz, e agora, o que fazer da vida? Por onde orientar? Ir para esse lugar desconhecido chamado Emaús, não existe esse lugar. Assim inicia toda a celebração. Deus quer nos escutar. Toda celebração nós colocamos nossos pedidos, nossas preces. Deus quer nos escutar. Deus quer nos escutar nosso pedido de perdão. Deus quer nos escutar nossas frustrações. Todo início da celebração, Deus quer nos escutar. Jesus quer nos escutar. E depois vem o movimento de Jesus. Depois que ele escutou, aí ele toma a palavra. Ele vai dizer: como sois sem inteligência, lentos para crer, lentos para compreender. Muitas vezes os fatos da vida que nos abate, a gente não consegue jogá-los numa dimensão maior para compreender. Nós olhamos somente os fatos da vida, mas não olhamos no todo. Ele vai dizer: como sois sem inteligência. O que é inteligência?
Inteligência não é aquele que se mede com os meninos lá na escola, o QI tanto número. Não, não é isto. Inteligência não é porque saiu bem na prova, tem boas notas. Inteligência é o quê? Interlegere, em latim, né? É a capacidade de ler entre as coisas. O inteligente é a capacidade de pegar os fatos da vida e compreender e ler e elaborar. Pode pegar duas coisas contrárias que vive, é capaz de ler, compreender isto e elaborar. Pode não saber grandes coisas, decorar aquelas coisas tudo da escola, mas é capaz de compreender a sua vida, compreender as coisas, pegar as coisas e compreendê-la, ler uma dimensão. É isso. Vocês estão, Jesus está dizendo, vocês estão lá, fixado no acontecimento e não está sabendo ler. Vocês não, quer dizer, não está lendo de acordo com a Escritura, numa dimensão maior. Deveria acontecer tudo isso, para que o Cristo entre na sua glória. Jesus nos insere na nossa vida numa dimensão maior de fé, de compreensão. A abrir nossa inteligência, abrir nossa mente. E como Jesus faz isto? Explicando as Escrituras. Ele começa, que vai dizer, começa de Moisés, na lei, nos profetas, nos salmos escritos. Naquele tempo, a Bíblia não é como a nossa. Lá existia somente o Antigo Testamento, que era dividida em 3 partes. Cada parte é uma verdadeira pérola. É o que nós chamamos a lei, Moisés, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, os profetas e os livros sapienciais com salmos, provérbios, sabedoria, Eclesiastes, aí, Cântico dos Cânticos, os poemas de amor. Quer dizer, Jesus vai de lugar a lugar. Lugar a lugar. A mesma coisa que nós fazemos, Ele nos abre a Escritura. Toda a celebração da Santa Missa, a gente tem a primeira leitura, às vezes tirada do Antigo Testamento. Nesse período pascal, a primeira leitura é sempre do Atos dos Apóstolos. Tem o Salmo, a segunda leitura sempre é as cartas da igreja, as cartas de Paulo, de João, ou qualquer uma das cartas. E tem o Evangelho, que amarra tudo. O Evangelho que amarra. E o que Jesus fez com os discípulos? Depois os discípulos vão dizer, nosso coração não estava ardendo, pegando fogo, quando ele explicava a Escritura? Por que o coração ardia? Porque Jesus construiu uma verdadeira elaboração. Um verdadeiro, a gente chama colar. Um colar. Quem constrói um colar que amarra de tal forma, o coração arde. Como que é isto? Jesus, com os discípulos, pegou uma pérola, um pedacinho, que é uma pérola lá da lei. Pegou outra pérola, um pedacinho lá dos profetas. Pegou outra pérola, um pedacinho lá nos escritos, nos salmos, os livros sapienciais. São 3 pérolas. O que ele fez? Ele furou, para fazer um colar, tem que furar a pérola. Furou a pérola e passou um fio. Uma interpretação que uniu as 3 partes das Escrituras. Quem é capaz de fazer tudo isso é um verdadeiro mestre da Escritura. E
fazendo isso, o coração arde, pega fogo. É por isso que os corações dos discípulos arderam em fogo. Porque Jesus construiu um colar, amarrando toda, quer dizer, dando uma compreensão de tudo o que aconteceu. Assim também nós somos abertos na inteligência para compreender os fatos da vida numa dimensão maior. Porque aí não precisamos mergulhar no sofrimento. A gente sofre porque a gente é tão mesquinhos, porque a gente fica amassando o barro nas mesmas frustrações, nas mesmas decepções. Ah, o outro fez isso comigo. Ah, o outro fez isso comigo. E fica lá eternamente na mesma lereia. E você não sai daquilo. E Jesus, em vez de deixar os discípulos só falando da frustração da cruz, Jesus coloca eles numa dimensão maior. É isso que faz a mesa da palavra. A mesa da palavra é o lugar onde Jesus nos explica, nos abre as Escrituras. O Evangelho é o fio condutor que amarra com a reflexão, amarrar a Escritura. Dá-nos uma compreensão maior das coisas. E aí continua. O segundo momento. Jesus, muito esperto, finge passar adiante, porque os discípulos já chegaram no local. E eles percebem que, nossa, este homem que é peregrino está fazendo bem para a gente, um verdadeiro companheiro, uma verdadeira companhia. Ele lançou luz, abriu nossa inteligência, nosso coração está ardendo. E ele vai embora. Fica conosco. Já é tarde. A noite vem chegando. Queremos a sua luz. Porque a noite é ruim, dá medo. Precisamos de você. Sua palavra ilumina a nossa noite. Ilumina a nossa noite. A mesma coisa que a criancinha, quando já está dormindo, a gente força a criança a dormir em quarto separado dos pais. Ela fala, mamãe, fica aqui porque está escuro, mas você é luz. Você ilumina o quarto. Né? A gente tem que tirar a criança do quarto, colocar em outro quarto. Então, você é luz. É a mesma coisa, você é luz, fica conosco para passar a nossa noite da alma. E tem o grande gesto. Jesus começa dizendo o Evangelho. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Esse gesto de Jesus é o gesto o quê? Eucarístico. Quer dizer, primeiro a palavra, segundo a Eucaristia. É o segundo momento que todos nós vivenciamos, a mesa eucarística. E quando Jesus faz o gesto, que é da instituição da Eucaristia, que marcou, que se entregou como pão e vinho, ele se reconhece. Seus olhos se abriram. Em outras traduções vai dizer, as escamas caíram. As escamas atinaram. É Jesus. E quando cai, Jesus desaparece. Por que desaparece? Porque está no pão e no vinho. Nós o identificamos, nós o reconhecemos no pão e no vinho. Não precisa estar visível, está no pão e no vinho. E aí eles, como? É Ele, é por isso que nossos corações ardiam. Aí eles levantaram rápido e voltaram para casa. É a coisa mais interessante. Da forma que saíram de Jerusalém para Emaús, não é da forma que
volta de Emaús para Jerusalém. Da mesma forma tem que ser, da forma que nós saímos da nossa casa para vir para a Eucaristia, não deve ser a mesma forma que nós saímos da igreja para a nossa casa. Enquanto eles saíram de Jerusalém com rostos tristes, agora eles voltaram alegres em missão para anunciar a presença do Senhor. Eles voltaram alegres. Isso se chama o sacramento, a eficácia do sacramento, a transformação eucarística. A Eucaristia tem que nos transformar interiormente. Por isso nós buscamos o alimento. A vida é tão pesada durante a semana, precisamos da Eucaristia para nos suportarmos, viver, dar alegria para nós. O caminho de Emaús é o caminho que nós fazemos na celebração eucarística, todos os domingos, o primeiro dia da semana. Amém. Creio em Deus Pai, irmãos e irmãs, celebrando as alegrias da ressurreição de Cristo, apresentemos a Deus nossas súplicas. Senhor, olhai pela Igreja, que ela anuncie por seu testemunho de fé e amor a alegria do Evangelho. Senhor, dai-nos a vida plena. Senhor, guiai os governantes que, amparados pela vossa sabedoria, cumpram com êxito o seu trabalho. Senhor, dai-nos a vida plena. Senhor, curai os doentes que, fortalecidos pelo Cristo ressuscitado, tenham uma feliz recuperação. Senhor, dai-nos a vida plena. Senhor, abençoai nossa comunidade, que as celebrações da Páscoa de Cristo iluminem nossa fé e a nossa esperança na caminhada rumo a vós. Senhor, dai-nos a vida plena. Deus de bondade, escutai com benevolência as súplicas que vos foram apresentadas neste dia solene da ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pessoal, tomem um certo cuidado dentro da igreja, porque ela está escorregando devido às velas da celebração de ontem. No dom da libertação,
padecidas, e quando se dá perdão às dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar a vossa glória ao Pai em todo o tempo. Mas com maior júbilo, louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo, governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Miguel, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por isso, por eles, nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e a de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires.
Pedro e Paulo, André, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignaste regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebeste os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos dos vossos santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembrando hoje o 7º dia de Antônio Gonçalves de Melo, que nos precederam com o sinal da fé e dorme o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
e a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou seu Espírito, com a confiança e a liberdade, filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pensando tão tristes de Jerusalém e Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos teus seguidores também. Sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel.
Os chefes a morte clamaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pegaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profeta já tinha falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia Jesus coração. Falava-lhe a Escritura, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Destino Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor.
Oremos. Deus de bondade, que renovaste a vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Pode assentar. Iremos agora fazer o sorteio dos brindes para os dizimistas aniversariantes do mês de abril. Teremos 3 brindes. Edmilson Donizete da Costa, setor 2. Se tiver algum familiar ou essa pessoa. Terezinha Ferreira Naves, setor 5. Aniversário 18/4. Claudineia Imaculada Salviano, setor 5, aniversário 17/4. Antes da bênção final, né? E depois a gente fazer a nossa procissão, encerrando a nossa Semana Santa, né, com a imagem de Nossa Senhora. Eu queria, primeiramente, a gente agradecer, né, por todas as pessoas que nos ajudaram durante a Semana Santa, inserido nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, né, nas equipes. Nós queremos agradecer a cada um e aqueles também que nos ajudaram de forma voluntária ou iniciativa própria. A gente não precisa citar nomes, porque a gente pode ser injusto, né? Então, a gente agradece a todos que colaboraram para a realização da Semana Santa, porque sem vocês, a Semana Santa não aconteceria. Nós agradecemos. Queremos agradecer a todos, né? E desejar uma feliz Páscoa, né? Queremos agradecer muito. Foi uma semana de oração, uma semana de grande espiritualidade, né? De trabalho também, né? Voluntários, né? Para a realização dessa Semana Santa. Foi muito bom. Agradeço a todos. E queremos dizer que no próximo domingo nós teremos a missa, domingo que vem, às 8 horas aqui na Igreja Matriz. E queremos desejar, né, nossos sentimentos, nossas orações, que o Senhor Bom Pastor conforte os corações de todos os familiares de Antônio Gonçalves de Melo. A gente vai dar a bênção, né? A gente vai sair em procissão, fazendo uma volta em torno da igreja, para a gente encerrarmos, né? Com Maria, né? A gente abriu meditando sobre Maria, as 7 dores. Agora, com Maria, a gente sente o triunfo da ressurreição de seu Filho. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nessa solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Então vamos acompanhar a procissão. Na hora que voltar da procissão, que vocês possam voltar à igreja, porque tem uma lembrancinha de Páscoa para cada um. Do céu, ave dos anjos, Senhora, ave, raiz, ave, porta da luz do mundo, és a aurora, exulta, ó Virgem tão bela. Após nós te saudamos a Deus e venha Cristo por nós.